Hoje vamos falar sobre o HTML, começando por sua origem e objetivo. O HTML foi criado em 1991 por Tim Berners-Lee, no CERN, European Council for Nuclear Research, na Suíça. Inicialmente, o HTML foi projetado para interligar instituições de pesquisa próximas e compartilhar documentos com facilidade. Em 1992, foi liberada a Biblioteca de Desenvolvimento WWW, World Wide Web, uma rede de alcance mundial, que junto com o HTML proporcionou o uso em escala mundial da... Tim Berners-Lee criou o HTML original e outros protocolos associados como HTTP em uma estação Nextcode, usando o ambiente de desenvolvimento de NextStep. Na época, a linguagem não era uma especificação, mas uma coleção de ferramentas para resolver um problema de Tim. A comunicação e disseminação das pesquisas entre ele e seu grupo de colegas. Sua solução, combinada com a emergente internet pública, ganhou a atenção mundial. As primeiras versões do HTML foram definidas com regras sintáticas flexíveis, o que ajudou aqueles sem familiaridade com a publicação no web. Através do tempo, a utilização de ferramentas para a autoria de HTML aumentou, assim como a tendência em tornar a sintaxe cada vez mais rígida. Apesar disso, por questões históricas, os navegadores ainda hoje conseguem interpretar páginas web que estão longe de ser um código HTML válido. A linguagem foi definida em especificações formais na década de 1990, inspiradas nas propostas originais de Tim Berners-Lee em criar uma linguagem baseada em SGML para a internet. A primeira publicação foi esboçada por Berners-Lee e Dan Connolly e publicada em 1993 na IETF, como uma aplicação formal para o SGML. A IETF criou um grupo de trabalho para o HTML no ano seguinte e publicou o HTML 2.0 em 1995. Desde 96, as especificações HTML vêm sendo mantidas, com o auxílio de fabricantes de software, pelo World Wide Web Consortium. Apesar disso, em 2000, a linguagem tornou-se também uma norma internacional. A recomendação HTML 4.01 foi publicada no final de 1999. Uma errata ainda foi lançada em 2001. Desde a publicação do HTML 3.5 no final de 1997, o grupo de trabalho da W3C tem cada vez mais focado no desenvolvimento do XHTML, uma especificação HTML baseada em XML, que é considerada pela W3C como sucessor do HTML. O XHTML faz uso de uma sintaxe mais rigorosa e menos ambígua para tornar o HTML mais simples de ser processado e estendido. Em janeiro de 2008, o W3C publicou a especificação do HTML5 como Working Draft. Apesar de sua sintaxe ser semelhante à de SGML, o HTML5 abandonou qualquer tentativa de ser uma aplicação SGML e definiu explicitamente sua própria serialização HTML, além de uma alternativa baseada em XML, o XHTML5. Várias versões do HTML foram publicadas. HTML, abreviação para a expressão inglesa Hypertext Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto, é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na web. A tecnologia é fruto da junção entre os padrões HiTime e SGML. HiTime é um padrão para a representação estruturada de hipermídia e conteúdo baseado em tempo. Um documento é visto como um conjunto de eventos concorrentes dependentes de tempo, como áudio, vídeo e etc., conectados por hiperligações, em inglês, hyperlink e link. O padrão é independente de outros padrões de processamento de texto em geral. Os principais frameworks para HTML são o Foundation. Foundation foi desenvolvido pela empresa de design WebZerb e é um framework front-end muito avançado, muito bem visto pelo mundo corporativo, ideal para o desenvolvimento de sites mais robustos e ágeis. Ele é utilizado em sites como Adobe, Facebook, Mozilla e além de ser mais complexo que os outros frameworks, não o recomendamos para iniciantes. Mas é um framework muito rico em recursos e que vale a pena conhecê-lo mais de perto. Suporta aceleração GPU que serve para criar animações mais suaves e rápidas, e o FastClick.js para renderização rápida nos dispositivos móveis. O framework é executado no pré-processador SAS
e leva incluso o atributo de intercâmbio de dados, que foi desenvolvido pela própria Foundation, que permite carregar HTML de forma mais leve quando se trata de dispositivos móveis e uma versão mais pesada quando se trata de telas maiores. É ideal para desenvolvedores mais experientes e que também tenham principalmente a preocupação em desenvolver sites rápidos, atraentes e flexíveis. Monarch. O Monarch é outro framework muito poderoso para desenvolvimento de aplicativos móveis híbridos multiplataformas. O Cordova e o PhoneGap são nomes bastante conhecidos quando se fala em desenvolvimento de aplicativos móveis híbridos, e a função do Monarch é justamente ajudá-lo a reunir os dois em um ambiente simples baseado em nuvem, e oferecem a você recursos e ferramentas para otimizar sua experiência de desenvolvimento. O Montage é um framework HTML open source, ou seja, código aberto, para o desenvolvimento de aplicativos de página única. Esta biblioteca de JavaScript usa uma vinculação declarativa que facilita você manter os dados da sua aplicação EUI em sincronia. É ideal para criar aplicações em uma única página, SPA. Sobre a dificuldade de aprendizagem do HTML, eu acabei não encontrando alguém falando sobre a dificuldade, mas eu já iniciei um curso de HTML online, que acabei não terminando, mas o que aprendi e coloquei em prática, achei tranquilo. Se esforçando e prestando bastante atenção, pega o jeito logo. Se você entrar agora no site do Facebook, Google, até no nosso Blackboard e ir em inspecionar elemento, você vai ver que é um código HTML, então ele simplesmente está presente diariamente em nossas vidas. Lembrando que o HTML não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação, usada para definir a estrutura do seu conteúdo. O HTML consiste de uma série de elementos, que você usa para delimitar ou agrupar diferentes partes do conteúdo, para que ele apareça ou atue de determinada maneira. As tags anexas podem transformar uma palavra ou imagem num hiperlink. Pode colocar palavras em itálico, pode aumentar ou diminuir a fonte e assim por diante. Veja nesse exemplo, se quiséssemos que a linha permanecesse por si só, poderíamos especificar que é um parágrafo colocando-a em uma tag de parágrafo. As principais partes de um elemento são: primeiro, a tag de abertura, que consiste no nome do elemento, no caso P, envolvido em parênteses angulares, de abertura e fechamento. Isso demonstra onde o elemento começa, ou onde seu efeito inicia, nesse caso, onde é o começo do parágrafo. Depois, a tag de fechamento. Isso é a mesma coisa que a tag de abertura, exceto que inclui uma barra antes do nome do elemento. Isso demonstra onde o elemento acaba, nesse caso, onde é o fim do parágrafo. Esquecer de incluir uma tag de fechamento é um dos erros mais comuns de iniciantes e pode levar a resultados estranhos. Terceiro, o conteúdo. Esse é o conteúdo do elemento, que nesse caso é apenas o texto. E quarto, o elemento. A tag de abertura, a de fechamento e o conteúdo formam um elemento.